O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. E nós vamos ver o versículo 1, 2 e 3, tá bom? Diz assim o texto, dá para ver aí, né? Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Agora, olha isso que interessante. Porque a fé não é de todos. Você pode repetir comigo? Volta lá o versículo. Porque a fé não é de todos. Próximo. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Amém? Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, ele foi levantado como o apóstolo dos gentios, né? Gentil é a expressão que a gente usa para falar de todo aquele que não era judeu, não era hebreu. Então o gentil você pode colocar aí grego, romano, etc. Os estrangeiros, né? Que não tinha a língua, né, hebraica e nem eram hebreus de nascimento. Esses eram gentios. E Deus, ele tem um projeto de salvar a humanidade. E no projeto de salvar a humanidade, penso eu, inclusive, que o falar em outras línguas de Atos, capítulo 2, quando em Atos 2 a gente vê a descida do Espírito Santo, é marcada com um sinal. E qual que é o sinal? O sinal é que os homens começam a falar em outras línguas. E falando eles em outras línguas, os estrangeiros que estavam ali ouviam as coisas grandes de Deus, os mistérios de Deus na língua deles. Penso eu, irmãos, e eu acho que nem é eu, penso eu, acredito que a maioria dos cristãos entendem assim, os estudiosos da Bíblia, que a descida do Espírito Santo, ela é a capacitação da igreja para levar as boas novas, ou seja, levar o evangelho a toda criatura, porque é uma ordem de Jesus. Então, acima de tudo, o Espírito Santo, quando vem sobre a igreja, ele vem para não apenas habitar, estar com a igreja dele, mas também fortalecer. E é por isso, irmãos e irmãs, que quando você for orar, peça sempre na sua oração: Senhor, me faz ter experiências com o Espírito Santo. Senhor, me enche com o Espírito Santo. E fale com o Espírito Santo, que habita em mim, que está comigo, meu ajudador, meu consolador. Me guia em toda a verdade, porque Jesus disse que quando o Pai enviasse o Espírito Santo, Ele nos guiaria, meus irmãos, em toda a verdade. Diz também, Jesus disse na sua promessa, olha, quando vier o Consolador, Ele estará com vocês, e Ele estará com vocês para sempre. Para sempre, Ele vai ficar com vocês para sempre. E a gente não pode viver uma vida, irmãos, uma vida cristã, como se o Espírito Santo não fizesse parte da nossa vida. Eu acredito que aquela frase,
fala do Charles Spurgeon, que foi um pregador do século XIX, um pastor batista, quando ele diz que se nós não formos fortes em nossa comunhão com Deus, né, se não estivermos com a nossa vida na presença de Deus, nutrindo a comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Em tudo. Então que a gente possa entender que o propósito da igreja é pregar, é anunciar a boa nova, é viver o evangelho. Então, eu falei disso tudo porque a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder esse foco, sabe, irmãos? A gente precisa continuar entendendo que até que Jesus volte, existem almas para serem alcançadas, existem pessoas para ouvirem o evangelho, e nós precisamos buscar de Deus o poder. Buscar de Deus essa graça de poder anunciar o evangelho. Agora, o texto que nós acabamos de ler mostra que Paulo está cumprindo essa missão. Ele está indo fazer o que ele tinha que fazer. Ele vai pregar o evangelho. E ele vai para o meio dos gentios. E queridos e queridas, o que me chama a atenção, e é uma verdade bíblica, é que o apóstolo Paulo aqui, ele fala o tempo inteiro, orem por nós. Orem por nós para que a gente possa ter êxito, que tenhamos êxito. E que aonde a gente pregar, as pessoas consigam ouvir essa palavra. A palavra venha a ser propagada, espalhada, assim como foi espalhada no meio de vocês. Ele está dizendo, assim como nós, quando começamos a pregar para os que estão em Tessalônica, e os de Tessalônica creram no Evangelho, abraçaram a fé, orem por nós, para que lá onde a gente vai pregar, nas cidades que a gente vai passar, as pessoas também possam crer. Então, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: não haverá conversão sem oração. Você pode falar de Jesus quanto você quiser, mas se você não orar por aquela pessoa a quem você está evangelizando, dificilmente você vai ter êxito, dificilmente eu vou ter êxito, dificilmente a igreja vai ter êxito. Porque não é a nossa fala, a nossa palavra que transforma, liberta, santifica, alcança, mas o próprio Espírito Santo faz isso. Então, quando você começar a falar de Jesus para alguém, quando eu começar a falar de Jesus no trabalho, na rua, olha, ore mais do que fale. Faça as duas coisas, porque também tem que falar, né? Não dá só para orar sem falar, não é verdade? E quando eu falo de falar, não é ficar falando do pecado da pessoa, não. Essa pessoa não sabe nada sobre Jesus, ela não sabe nada sobre a Bíblia, ela não tem noção do certo e do errado. É falar simplesmente quem é Jesus e como Jesus a ama, como Jesus morreu por ela. Essa é a boa notícia que o pecador precisa saber, que tem um Salvador. Ela não precisa de alguém que a acuse, porque o diabo já faz isso muito bem. Mas a gente precisa pregar que há perdão para os pecados, que há remissão, há esperança, há vida eterna. Essas coisas que podem gerar fé no coração. Mas não adiantará só falar, irmãos. É necessário orar por quem nós estamos evangelizando. Amém? Inclusive, é importante você orar pela igreja. Olha só, às vezes a gente recebe algum visitante, alguém que vem aqui, às vezes a pessoa ouve a palavra, vai embora. Mas é importante que a gente ore, né? Ore pelas pessoas. Senhor, quando entrar alguém lá, estiver sendo pregada a palavra, Senhor, trabalha nos corações. Senhor, ore pelas pessoas. Porque Deus ele tem o poder, né? Ele tem o poder de transformar e de salvar. Então, volta lá no versículo 1, por favor. Olha lá, ó. Finalmente, irmãos, ele está escrevendo, né? Terminando a carta, ele está escrevendo finalmente. Para concluir, eu quero dizer, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e o Senhor seja glorificado, a palavra seja glorificada, como aconteceu no meio de vocês. Amém?
Agora é interessante que no versículo seguinte, põe no 2 para nós, ô Gustavo, por favor. Põe no versículo 2. Ele diz assim, ó, orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Pede para que Deus os livre de prisões, de perseguições, de lutas. Porque Paulo sabia, irmãos, que quando a gente começa a fazer a obra, o diabo se levanta. É verdade. O inimigo se levanta. Você começa a pôr tua vida no altar, irmão. Você começa a entrar na presença de Deus, é luta. E a gente tem que ser espiritual para discernir. Isso aqui não é normal o que está acontecendo, não. O inimigo, irmãos, ele vai tentar fazer você parar, por exemplo, de querer andar na presença de Deus, mas de todo jeito, de toda maneira. E eu não vou demonizar tudo, tá? Não somos da igreja que acha que tudo é o diabo. Mas a gente sabe que tem um adversário. É a Bíblia que diz que temos um adversário. A Bíblia. Que nos odeia. Que tem o propósito de nos afastar do Criador. E a gente precisa vigiar. Então, ele vai dizer, orem para que a gente também seja livre daqueles que vão tentar parar a gente. E é importante, irmãos, né? Quando você for orar, ore por aqueles que pregam a palavra aqui. Ore por aqueles que cantam, né? Ore uns pelos outros. Ore por sua casa, por sua família. Você também é um semeador, você é um intercessor, uma intercessora. Ou deve ser, pelo menos, né? Deve ser. Mas ore. Paulo, ele está dizendo 2 vezes aqui, ore. Ore para que a palavra tenha êxito. Ore para que o evangelho seja anunciado. Ore para que as pessoas deem crédito à nossa pregação. E a gente precisa ser uma igreja que ora, irmãos. Amém? Orar para que, até mesmo entre nós, a palavra de Deus seja engrandecida, glorificada. Para que o nosso coração também, como uma noite de quinta-feira, não saia daqui vazio, mas saia daqui cheio da palavra. Nosso coração saia daqui glorificando a Deus pelo que ouvimos. Amém? Agora, isso aqui é maravilhoso, ele vai dizer, sabe por quê? Porque a fé não é de todos. E aqui é um mistério, irmãos. Paulo está dizendo assim, ó, porque nós bem sabemos que existem lugares que precisam pregar, e aquelas pessoas vão ignorar a sua pregação. E vão ignorar. Tem pessoas que vão ouvir você pregar e farão pouco caso nenhum da sua pregação. E na verdade não é da pregação do pregador. Ele está falando que estarão rejeitando a palavra de Deus. Irmãos, você já pensou o fim das pessoas no dia do juízo final? Quando Deus chamar a pessoa para o juízo, quando Deus chamar a pessoa e falar, poxa, quanta oportunidade você teve. Eu te coloquei na frente do meu mensageiro, de um pregador, uma pregadora, um evangelista, um pastor. Evangelista da igreja pode ser qualquer um de nós, pode ser um evangelista. Eu coloquei um evangelista na tua porta, eu coloquei um evangelista na tua televisão, eu coloquei um evangelista na tua igreja. Eu falei com você várias vezes. Você não me ouviu. Irmãos, vai ser um dia difícil para muita gente. Muita gente. E é por isso que não adianta a gente ficar querendo brigar com as pessoas, viu? Mas eu prego, você não ouve. Como se a gente quisesse socar a palavra de Deus na pessoa. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Nunca. Porque a fé não é de todos. Por isso que eu pedi para os irmãos repetir. E é natural, é assim que numa casa, por exemplo, de repente tem 2. Um vai andar com Jesus, o outro não. Que triste, que infeliz verdade, irmãos. É verdade que na nossa rua, talvez, alguns abraçarão a fé no Senhor, outros não. É verdade, é uma verdade absoluta e é bíblica,
que no caminhar da vida, uns estarão com Deus e outros andando junto, não estarão com Deus, tal qual é a verdade revelada no Evangelho ou nos Evangelhos que mostram os dois ladrões na cruz. Olha, que coisa mais irônica, ir para o inferno morrendo ao lado de Cristo. Gregory, alguém estava do lado do Salvador. Naquela cruz, o sangue se vertia, era o sangue puro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o homem que estava ali, ao lado do Salvador, não teve fé suficiente para aceitá-lo como seu Senhor. Olha, triste é estar perto de Jesus, porém não salvo. Triste é estar próximo de uma igreja, dentro dela, talvez ouvindo o pregador todo dia, tal qual é o ladrão da cruz, o malfeitor da cruz, que rejeitou o Salvador do lado dele. Eu acho que essa condição se repete várias vezes, muito parecido, quando muitas pessoas, até mesmo religiosos na igreja, é como se pudesse ver o Cristo, é como se pudesse, de certa forma, até tocar no Cristo, mas sem amá-lo de todo o coração, sem entregar sua vida verdadeiramente para Ele. Porém, aquele do lado que aceitou, o ladrão da cruz que tinham dois, né? Um à esquerda, outro à direita, e aquele que estava à direita, ele vai dizer para o outro: você pagando o preço, sofrendo, ainda assim não temes a Deus? Estamos aqui porque merecemos, mas ele é um justo. Não era para ele estar aqui, ele reconhece que Jesus estava pagando um preço, irmãos. E ele acredita que Jesus é o Messias, o Salvador prometido, e ele vai dizer: ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi: na verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu te falar, meu irmão, se você hoje está aqui nessa reunião de quinta-feira e está ouvindo essa palavra aqui que esse pregador está falando, e aí no teu coração você está agora dizendo: sim, Senhor, eu creio e eu quero essa fé sempre. Não permita que essa fé saia do meu coração, não permita que eu me esvazie dessa fé. Ó Senhor, nunca se esqueça de mim, Jesus, meu Salvador. Eu te amo, eu te quero e que eu quero estar contigo no teu reino. Você pode ter certeza que Jesus está dizendo para você: o seu lugar no meu reino, o seu lugar no meu reino já está garantido. Amém? Que coisa gloriosa. Sabe, meus irmãos, se tem uma coisa que mexe comigo, que mexe com a minha estrutura, é saber, meus irmãos, que eu recebi a fé verdadeira, que eu recebi da parte de Deus, por uma ação do Espírito Santo, uma fé inabalável. E que em toda a minha vida, apesar das fraquezas e falhas, pela misericórdia do Senhor, eu sempre digo isso: eu estou aqui, eu ainda estou aqui. Oh, obrigado, Jesus. Quando eu tinha 3 ou 4 anos, brincava de igreja, eu lembro disso, cantava louvores, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor: Deus é amor, tralalalalalalala, aleluia. Mas naquela simplicidade eu louvava o Senhor. Oh, bendito seja Deus. O tempo passou, o tempo voou, mas hoje eu estou aqui ainda, aleluia, cantando ao meu Senhor, glorificando ao meu Senhor, sim, porque eu recebi dele e eu louvo a ele por isso, a fé verdadeira. Mas a fé não é de todos. Às vezes eu fico pensando: Senhor, tem misericórdia.
Que duro é as pessoas que ouvem e não conseguem, como se não conseguissem acessar essa fé. Eu não sei os mistérios disso, irmãos. Não sei se é pelo coração duro da pessoa, eu não sei se é por eleição, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que a fé não é de todos, é isso que a Bíblia diz. E Paulo disse, eu sei que para onde eu vou pregar, mesmo com esse poder. Alguém vai dizer, pastor, nós precisamos de muito poder. Irmãos, rejeitaram Jesus ressuscitando morto. Deixa eu falar, alguns odiaram Jesus, perseguiram Jesus ressuscitando mortos. O Evangelho de João vai dizer que Jesus fez muito mais milagres que não foram descritos. Mas os que foram descritos, relatados, é o suficiente para que a gente possa crer que Ele é o enviado de Deus. Imagine quantas outras coisas que Jesus fez e não foram relatadas. Mas, irmãos, nós temos pelo menos 3 relatos de que Jesus, por exemplo, Ele ressuscitou uma menina, a filha de Jairo, adoeceu, faleceu. E naquela época, sem recurso, mesmo hoje as pessoas morrem com recurso mesmo. Jesus entra na casa, nós conhecemos bem essa história, nós que somos da igreja há muito tempo. E Jesus chega e entra no quarto, vê a menina deitada. As pessoas não acreditavam no poder dele. Mas ele entra, chama algumas pessoas, só os pais e alguns discípulos, fecha a porta, entra com eles para dentro da casa, vai até o quarto e ele diz, menina, levanta. Só isso. Só isso. E a menina levanta, volta à vida. Irmãos, que coisa espetacular. Jesus o Dino pregou outro dia aqui, Jesus, ele ressuscitou também um filho de uma viúva. E todo mundo viu, irmãos. Tinha um cortejo lá, tinham multidões lá, todo mundo viu Jesus fazer isso. E depois, o mais espetacular de todos, Jesus ressuscita Lázaro de Betânia, que já estava inclusive sepultado, e dizem, ou melhor, uma das suas irmãs falou a Jesus, mas Senhor, o Senhor vai lá agora, ele já está sepultado e já cheira mal, já está em estado de decomposição. E Jesus vai lá, então diz, tirem a pedra, vai ao túmulo e diz, removam a pedra. E como ele sempre faz, aleluia, ele diz, Lázaro, como se estivesse falando com qualquer um, Gregory. Ele diz, Lázaro, aleluia, olha o poder do nosso Senhor, vem para fora. E o morto ouve a voz, e tudo se faz novo nele, ele volta à vida, e todos vêm. Jesus, além desses milagres extraordinários, curou pessoas, expulsou demônios, libertou vidas. Muito amou, mesmo assim foi rejeitado. A fé não é de todos, meus irmãos. Preste atenção, o Filho de Deus esteve na terra. A fé não é de todos. Mas ao mesmo tempo, muitos vão crer na palavra. Ao mesmo tempo, muitos vão ouvir essa palavra. Eu quero pedir para colocar em Atos 2:41. Por favor. Atos 2:41. O dia de Pentecostes. O dia que o Espírito Santo encheu os discípulos com poder e eles começaram a falar. E Pedro então vai pregar. Pedro se levanta cheio, aleluia, cheio do Espírito Santo. Ó Senhor, como a tua igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, os músicos precisam ser cheios do Espírito Santo, as pessoas, as nossas famílias precisam ter a presença real e a experiência com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmãos, que tem o poder de falar aos corações. Pedro, então, cheio do Espírito, ele vai pregar, irmãos, e olha o que o texto diz, então, os que aceitaram a palavra de Pedro, os que receberam a palavra.
eles foram batizados. Por que está falando então os que aceitaram? Por que não está escrito todos aceitaram? Sabe por que não está escrito todos aceitaram? Porque a fé não é de todos. Porque alguns ali, vendo tudo aquilo, presenciando tudo aquilo, não aceitaram. Mas aqui está escrito, porém, aqueles que aceitaram a palavra de Pedro, esses sim, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Estava bom para começar umas 3.000, né, Greg? Nós na praça ali, pregar, umas 3.000 estava bom para começar. Amém? Mas aquele dia foi a descida do Espírito Santo, né, irmão? Foi a descida do Espírito Santo, mas mesmo assim, escute, não tinham só 3.000 lá. Não tinham só 3.000. Tinham muitos e muitos mais. Mas a fé não é de todos. Tem duas coisas que eu gostaria de dizer para concluir essa palavra. A primeira delas é que precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a gente possa ser usado por Deus. E junto com isso, a gente vem a orar pelas pessoas, orar pelas famílias. Então quero dizer para os irmãos, eu vou deixar gravado se alguém assistir esse vídeo depois, sei lá. Mas pratique a oração. Dedique-se um tempo em oração. E talvez nem por você. Por você também, vai. Mas também pelos demais. Pela obra, pela igreja, pelo bairro, pela cidade. Ore pelas pessoas, ore pelas vidas. E peça ao Senhor, Senhor, enche o meu coração de amor, o teu amor. Porque o meu amor é limitado. Mas se o amor de Deus estiver no meu coração, eu vou amar como Ele ama. E o amor que Deus tem me leva a buscar pecadores. Amar, interceder por pecadores. Agora, que a gente ore também para que Deus nos ajude, nos fortaleça, que Deus nos mantenha em pé, que Deus acrescente em nós também a fé cada dia e que nos livre do maligno. E aí, irmãos, agradecer a Deus. Ore agradecendo. Você está ouvindo essa palavra hoje para que a fé se renove em seu coração. Para que você possa dizer, Senhor, muito obrigado. Que entre tantas pessoas naquela rua, um aqui da feitiçaria, o outro ali da bruxaria, o outro ali do ateísmo, o outro ali nem aí com nada, o mais adiante lá perdido. Aí você fala, mas eu aqui, ó, pecador igual a todos, falho igual a todos, mas graças a Deus, eu recebi essa fé verdadeira. Aleluia. Amém? A fé não é de todas, mas a fé chegou para mim, a fé é minha. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas é algo para que a gente possa agradecer. E vale a pena, meus irmãos. Estar aqui como hoje, cantar alguns louvores, sair da sua casa, é uma oferta do seu tempo. É uma oferta do seu tempo. Sim, quarta-feira nós fizemos o treino funcional. Nós nos reunimos para treinar. Hoje nos reunimos para ouvir uma palavra, para ver os irmãos, para orar, para adorar. Louvado seja Deus, porque recebemos essa fé verdadeira. É a fé que nos move. É a fé que te moverá. É a fé que te fará pregar. É a fé que te fará louvar. É a fé que te fará agir. É a fé que te fará amar. A fé que vem do céu. A fé genuína. Amém? Eu sou grato ao Senhor, porque eu recebi essa fé. E eu oro pelos perdidos. Que Deus tenha misericórdia. E que eles também possam, em algum momento, receber essa palavra e ser atraído por essa palavra. Aliás, eu finalizo dizendo, estou assim, sentindo a graça de Deus aqui, irmãos, comigo. Eu fui atraído pela palavra. Tem um louvor que fala, né? Tua palavra me atraiu, tua presença me atraiu, coisa assim. E eu sinto isso.
Eu sou atraído pelo Senhor. Eu espero que vocês também sintam isso, sabia? É como se, sei lá, eu acho que é isso que o salmista fala, sua palavra é como um mel para mim. A sua palavra é como mel, sei lá. Tua palavra é doce. Oh, como eu amo a tua lei. Nela medito de dia e de noite. Qual um amor, irmãos, ou qual grande amor é esse de Davi e de tantos outros, que diz assim, ó Senhor, eu amo a tua casa. Senhor, eu amo o Senhor. Ah, que amor é esse, irmãos? Senão o amor produzido por uma fé verdadeira. Puxa, que esse amor esteja continuamente no teu coração. E se você não sentiu isso, alguém aqui de repente, olha só, mas você está sendo tocado por essa palavra? Tem uma coisa, é um bom sinal. Se essa palavra de alguma forma tocou você e fez você pensar, é um bom sinal que você pode orar, porque o Espírito Santo já está falando com você. Aleluia. Você agora precisa dobrar o teu joelho e falar, sim, Senhor, gera em mim mais fé, essa fé verdadeira, que me faz prosseguir, que me faz te amar, que me faz te querer, que me atrai. Benditos são aqueles que recebem essa fé verdadeira. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos e agradecer ao Senhor, uma oração de gratidão, porque entre tantos, a fé chegou até nós, puxa vida. Entre tantos, nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia e bondade. Senhor, nós não merecíamos nada, na verdade. Não merecíamos ontem, não merecemos hoje, nem amanhã. Mas a tua graça nos alcançou, Senhor. Meu Deus, a tua graça tão boa, tão maravilhosa, a tua graça nos alcançou. O teu amor, Senhor, nos alcançou. Obrigado, Cristo. A tua palavra nos atraiu, nós a ouvimos, aleluia, e nós a aceitamos de bom coração. E aí a fé foi gerada em nós. Essa fé maravilhosa, gloriosa, que nos mantém em pé, que nos faz andar em direção ao céu, que nos faz, aleluia, amar e buscar o teu Espírito. Essa fé que não nos deixa desistir, esta fé que não nos deixa, Senhor, inclinados, esta fé que nos levanta, esta fé que nos dirige, esta fé que renova a esperança em nós, essa fé, aleluia, que faz com que nós te amemos, ó Pai, e que a gente venha amar também o nosso próximo. Essa fé que nos dá um desejo de falar do Senhor para o próximo, para alguém, de dizer, seja pessoalmente, seja na rede social, a gente tem vontade de dizer que Jesus é maravilhoso. Que Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E eu quero orar, dizer que o Senhor é mesmo maravilhoso. Nós te amamos, Jesus Cristo. Nós te adoramos, não saímos de casa à toa, Jesus. Nós viemos aqui te adorar, meu Senhor. Viemos aqui ouvir uma palavra de fortalecimento e nutrir comunhão como igreja, para que possamos estar fortalecidos e edificados, ó Pai. Nós te amamos, Senhor. Pai, eu quero orar que a fé também seja gerada nos corações de quem evangelizamos. Eu sei que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. Alguns vêm para a fé cedo, outros demoram, vão despertar mais tarde. Mas eu quero pedir ao Senhor que em algum momento, aqueles a quem nós oramos, para quem nós evangelizamos, a quem nós evangelizamos, ou para quem, ó Pai, nós estamos ali sempre em oração, em algum momento eles se despertem para esta fé, meu Senhor. Em algum momento eles sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor, e possam receber a fé verdadeira, a fé genuína do céu, a fé do Senhor. Pai, nos capacita a pregar, evangelizar, anunciar, e nos capacita também a viver o Evangelho. Tem misericórdia de nós quando não somos suficientes, quando falhamos, mas nos levanta, Senhor, para prosseguir cada dia, renovando em nós esta fé genuína, Senhor.
Pai, eu oro assim, mediante a sua palavra, fazendo das palavras de Paulo, quando pede aos Tessalônicos, ó Pai, que orem por ele e pelos demais, dizendo que a fé não é de todos, então muitos não ouviriam a palavra. Assim, Pai, que tenhamos também essa capacidade de saber que nem todos vão ouvir a gente, nem todos estarão com a gente. Mas nós vamos continuar pregando e orando, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Assim eu oro, Pai, santifica e abençoa a Igreja Batista Fraternidade, todos os seus membros, suas famílias, amigos, alcança, Senhor, cada vida. Apresento ao Senhor também esse bairro, Senhor. Apresento esta cidade. Nos ajuda, Pai, também a evangelizar, não somente a gente, outras igrejas que aqui estão, também cumpram fielmente o seu ministério e que o Teu reino, Pai, seja expandido, que o Teu nome seja engrandecido, pessoas libertas, pessoas salvas do inimigo, meu Pai. Assim eu oro, juntamente com a Tua igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor nessa noite. Amém. Recebemos a fé verdadeira. E isso é motivo de gratidão. Amém? Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado, você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.